China e Oriente. Vamos embora. A sombra do Rubão, tio Sam. Como é que é essa história, Wellington? pois é, Vamos Rubem, a decifrar. gente, a gente já falou isso aqui, eu acho que há 3 semanas aproximadamente, sobre a aproximação da China com os países árabes. Inclusive, eu falei que não era uma aproximação apenas econômica e financeira, porque o petróleo deixa de ser vendido tendo o dólar como referência e passou a ter o yuan nas relações com os chineses, né? Yuan, né? No Brasil chamam assim, yuan. Então, esse, essa aproximação foi mais um tiro no pé dos norte-americanos. Porque quando os norte-americanos permitiram a aproximação da Rússia com a China, eles perderam, do ponto de vista estratégico, algo muito grande, porque permitiram. Já falei também sobre isso, mas é importante repetir. Permitiram que uma potência militar, como é a Rússia, estivesse unida a uma potência industrial, econômica, que é a China. Agora, você imagine a China promovendo a união que transcende a questão comercial com os países árabes. E isso vai desde o ensino do mandarim para os povos árabes e da língua árabe para os chineses. Isso é de uma grandiosidade que é imensurável. Você que está me assistindo deve imaginar. E como seria a América Latina se o povo brasileiro, no lugar de ficar falando portunhol, falasse espanhol também, com fluência. E vice-versa. Né? Seria fantástico. Seria fantástico. Olha a riqueza que vai desde a literatura, passando por troca de experiências, troca de know-how, troca comercial e todas as outras que decorrem de uma aproximação quando esses laços são culturais. Então, essa união já permite que empresas estatais chinesas estejam construindo presença próxima do Estreito de Hormuz, lá no Oriente Médio, e isso é uma ameaça para os Estados Unidos. É uma ameaça porque tudo que os norte-americanos tiveram como riqueza nas últimas décadas, as décadas de especulação, tudo passou necessariamente pelo vínculo que foi criado entre o petróleo e o dólar. E se os norte-americanos, que promoveram a falência da Europa, perderem como mercado o continente africano, que está perdendo, os países árabes, que estão se afastando, a Rússia nunca foi um parceiro forte, mas os Estados Unidos compram petróleo russo, todos sabem disso, e derivados, com bandeiras trocadas em navios em alto mar, mas compram. Tá? E agora perdendo a China. E o pior, várias autoridades militares e políticas dos Estados Unidos da América falando abertamente que uma guerra com a China é inevitável até 2025. Então, obviamente, que essa aproximação entre a China e os países no Oriente Médio constitui uma verdadeira ameaça para tudo que foi estratégico para os Estados Unidos da América. E, Rubem, nós vamos ter aí, nos próximos meses, não vou dizer nem anos, nos próximos meses, uma sequência impressionante de tentativas de golpes e primaveras, outra vez em países árabes. Mas esses países já estão extremamente vacinados e solidários uns aos outros. Nunca é demais lembrar que tentaram no Irã, muito recentemente, e fracassaram. E tentaram antes, alguns anos já, na Síria, e a mão de ferro russa acabou barrando a intenção norte-americana e dos países da NATO
de um modo geral. Então, Rubem, é muita coisa que está em jogo nessa aproximação entre a China e os países do Oriente Médio e a crise energética que está sendo negada pelos países ocidentais, ela é uma realidade que poderá provocar o aprofundamento dessa guerra que, por enquanto, é em solo ucraniano, mas que já tem proporções, eu não vou dizer de guerra mundial, mas de guerra de regiões do planeta, para ser mais otimista. Então, o Pentágono e os Estados Unidos, né, de modo geral, e alguns países da NATO, que são apenas um conjunto que formam um Estado militar, que é governado pela NATO, e já buscam, através da Coreia do Sul, através do Japão, uma busca de razões para um confronto, para um enfrentamento direto com a China. Esses países não terão dinheiro para a manutenção de uma guerra contra a China, ao mesmo tempo em que estão bancando uma guerra contra a Rússia em solo ucraniano. A derrota é inevitável, assim como a derrota na Ucrânia foi inevitável, e nós falávamos aqui desde o início. Muita gente vinha aqui aos domingos para tentar tirar sarro, e essas pessoas ficam aí assistindo caladinhas, com vergonha, com medo de comentar, com medo até de admitir que disseram que nós estávamos errados e etc. Aquelas pessoas que acreditaram naquelas histórias do fantasma de Kiev, do velho da espingarda e outras bizarrices que foram difundidas como notícias. Então, o governo da China está focado em apoiar infraestrutura nos países do Oriente Médio, e isso, pode ter certeza, consolida algo que não poderia, do ponto de vista geoestratégico, para os Estados Unidos da América acontecer. Assim como eu falei, que foi um erro permitir a aproximação da Rússia com a China, é agora mortal a aproximação dos países árabes com a China, porque com a Rússia eles já têm excelente relacionamento. Rubem. Com o microfone ligado fica bem mais fácil, viu, Rubem? Obrigado. É igual o limpador de para-brisa que foi inventado por um japonês chamado Joaquim, que ficou um sucesso quando colocaram do lado de fora do para-brisa. Do lado de dentro não tinha utilidade nenhuma, por isso que o meu amigo Joaquim, né, Joaquim Sam, fez essa invenção maravilhosa, o limpador de para-brisa, 100% útil quando colocado do lado de fora. Então, o microfone também é muito bom quando está ligado. O meu estava desligado, né? Então, realmente, ligando fica bem melhor. Mas, é verdade, a redundância dos fatos, diferentemente do que as pessoas ficam navegando na cabeça aí, eu vejo aqui comentário tipo do Gustavo, que deve ser um fã de carteirinha do Hoje no Mundo Militar, falando das qualidades do F-22 Raptor. O F-22 Raptor é um avião meia-boca feito pelos Estados Unidos, que é tão bom que foram feitos 190 e pararam de fazer. De tão bom que ele é. Eu não sei qual... O F-15 tem mais de 50 anos e continua sendo produzido. O F-16 continua sendo produzido. Estranhamente, o F-22 que você fala aí com seu grande conhecimento sobre armamento é tão bom que não é mais produzido. O que será? Será porque é bom demais e eles querem fazer uma coisa tipo conhaque especial ou uma safra especial de bebida? Não, é porque é ruim. É porque é uma bosta. É porque não serve para aquilo que foi feito. Está descascando. Metade deles estão com as células com problema de célula. Isso depois de apenas 18 anos em serviço. Tem muito pouca rodagem, não tem nenhum caso de combate aéreo e
para quem não sabe, já que você fica assistindo muito hoje no mundo militar, Gustavo, deixa eu te dizer, o F-22 Raptor é um caça. Ele não é um interceptador. Os Estados Unidos não têm interceptador hoje. Quem tem interceptador hoje só é a Rússia, e ele se chama MiG-31. Ele voa muito mais alto, ele vai muito mais longe e com mais velocidade e com mais peso a qualquer lugar. Inclusive, desculpe, porque quando eu falei disso daí, não foi um Su-35, foi um MiG-31, que é a grande surpresa, né, dessa guerra, porque ele realmente voa mais alto, mais longe, com mais velocidade, um serviço de interceptação fantástico, e ele já está nas suas 2 novas versões. Então, é o seguinte, isso é um interceptador. Os Estados Unidos é tão potente, eles confiam tanto naquele sistema Aegis, Patriot e THAAD, que simplesmente eles não têm interceptador. Não tem interceptador e nem tem esses mísseis. São tudo uma porcaria só. Quanto ao assunto anterior que eu falei aqui, eu quero dizer o seguinte, que um F-35 custa uma fortuna incalculável, parou de produzir porque não serve. Só voa a 20 mil metros de altitude, só alcança 20 mil metros de altitude e parcialmente armado, voando no máximo, por um período muito curto, a 2.400 km por hora. Um MiG-31 alcança 3.100 km por hora e alcança 28 mil metros. Ninguém anda tão alto, ninguém voa tão alto quanto ele. Então, ele 8 quilômetros acima. 8 quilômetros acima. Então, se você tem um interceptador, é isso aqui. Isso se chama interceptador. O resto depois eu ensino, mas eu cobro.